O céu sobre Jerusalém estava encoberto, como se a terra esperasse em silêncio pela revelação de um segredo enterrado há milênios. Em 2024, uma expedição arqueológica silenciosa iniciou escavações em uma colina esquecida, e o que seria apenas mais uma tentativa acadêmica se transformou em um dos eventos mais surpreendentes do século. Somente agora, em 2025, o mundo tomou conhecimento. O lendário túmulo do rei Salomão havia sido encontrado. As tradições judaica, cristã e islâmica convergiam em torno desse nome, Salomão, um rei, um arquiteto da sabedoria, um enigma da realeza antiga. E agora, diante dos olhos modernos, fragmentos de sua história começaram a emergir da poeira. Salomão não foi apenas herdeiro do trono de Davi. Com apenas 12 anos, assumiu o controle de um reino que se estendia do Eufrates às fronteiras do Egito. Não foi sua juventude que impressionou, mas a escolha que fez quando teve um encontro com o Deus de seus antepassados. Poder? Riquezas? Vingança? Não. Ele pediu sabedoria. E por isso, recebeu todas as outras coisas como acréscimo. Seu nome passou a ecoar pelas nações como símbolo de juízo justo. Quando duas mulheres reivindicaram a maternidade de um bebê, Salomão ordenou que a criança fosse dividida ao meio. Não por crueldade, mas por revelação. A mãe verdadeira se desesperaria. E assim foi. A espada nunca caiu, mas a verdade emergiu. Jerusalém floresceu sob seu comando. Salomão ergueu o primeiro templo ao Senhor, uma maravilha arquitetônica adornada com ouro do Ofir, cedros do Líbano e pedras preciosas. O templo não era apenas uma construção, era um espelho da glória que Salomão acreditava vir dos céus. Sua fama era tamanha que alcançou reinos distantes, atraindo a enigmática rainha de Sabá. Ela chegou carregando presentes exóticos, ouro, especiarias, pedras que brilhavam como fogo. Segundo os registros etíopes, o encontro entre os dois soberanos ultrapassou a política e os enigmas. Salomão, astuto, ofereceu-lhe um banquete com comidas condimentadas, sabendo que ela precisaria de água. Quando a rainha quebrou o acordo e tomou da água do palácio, ele a lembrou da promessa. Ela havia violado o pacto, e isso, segundo a lenda, selou a noite entre os dois. Deste encontro teria nascido Menelik I, pai da linhagem real da Etiópia. Mas o brilho não duraria para sempre. O rei que começara em sabedoria terminou dividido entre 700 esposas e 300 concubinas, muitas das quais o desviaram para deuses estrangeiros. A unidade espiritual de Israel foi comprometida. As riquezas que vinham do mar, dos desertos e dos montes já não sustentavam a alma do rei que outrora escrevera: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Séculos se passaram. E agora, o pó da história se ergueu de novo. A doutora Emily Carter, arqueóloga especializada em engenharia hebraica antiga, conduzia as escavações em uma região pouco explorada de Jerusalém. Entre registros fiscais e pergaminhos esquecidos, algo saltou aos olhos. Um fluxo tributário incomum direcionado a uma região remota das colinas. Imagens de satélite revelaram padrões geométricos estranhos, dissonantes da geografia local. Havia algo ali, escondido, esquecido, talvez sagrado. A primeira escavação foi quase frustrada por uma barreira de pedra extremamente densa. Mas não era uma rocha comum. Tratava-se de uma camada artificial, projetada com precisão milenar para afastar saqueadores. Enquanto avançavam, histórias locais sobre um pastor e uma fenda que brilhava como estrelas começaram a ganhar sentido. O brilho nas lendas coincidia com as descrições históricas das obras salomônicas. Uma tempestade revelou a entrada. A água da chuva se escoava de forma anormal, desenhando uma depressão na terra. Hadar Lidar confirmou. Abaixo daquele ponto havia câmaras e túneis. Mas não qualquer túnel. Um labirinto de armadilhas, passagens falsas e rotas ilusórias. 3 meses de trabalho extenuante revelaram o que seria o caminho verdadeiro,
graças ao domínio de Carter sobre os sistemas antigos. Quando tudo parecia prestes a ruir, literalmente, após um terremoto atingir a área, um detalhe reavivou a esperança. Um pequeno selo de ouro com o emblema de Salomão. Era o primeiro vestígio físico do rei que até então habitava os livros e as lendas. Com técnicas modernas, IA e modelagens 3D, a equipe avançou. Um quebra-cabeça matemático selava a entrada final, baseado no calendário hebraico e na simbologia do próprio rei. 7 pontos de pressão, 7 chaves, 7 chances de falhar. Mas eles acertaram. E então a câmara se abriu. O que repousava ali dentro congelou a respiração da equipe. Um trono colossal, dourado, com braços esculpidos em forma de leões. A almofada ainda conservava a marca do último corpo que ali sentou. 7 menorás de 7 braços iluminavam os cantos da câmara, como sentinelas sagradas. Queimadores de incenso exalavam fragrâncias milenares. Um anel com o selo de Salomão repousava sobre uma mesa com a estrela de Davi. E mais impressionante, uma escrivania particular. Penas, tinteiros, pergaminhos. Salomão havia escrito ali, tocado ali, pensado ali. Fragmentos de seda chinesa, marfim africano, especiarias indianas, tudo provava que o rei mantinha uma rede comercial tão vasta quanto as fronteiras de seu império. Mas havia mais. Um baú trancado, coberto por símbolos que não se pareciam com nada conhecido, parecia pulsar. Algo nele transcendia o valor histórico. Era como se guardasse o próprio coração da dinastia. E essa era só a primeira câmara. Quando finalmente desvendaram o mecanismo do segundo portal, o ar mudou. As luzes invadiram o recinto, e o que surgiu diante dos olhos dos arqueólogos foi algo que nenhum deles ousaria imaginar, nem mesmo nos sonhos mais ousados. A segunda câmara estava impecavelmente preservada. No centro, repousava uma tábua de argila, envolta em seda, com inscrições profundas e calmas. Era a caligrafia de Salomão, com reflexões pessoais sobre a vida, a riqueza, a solidão do poder. Em um dos trechos, as palavras ecoavam Eclesiastes: aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Os objetos continuavam a revelar uma mente obcecada não só pela beleza, mas pelo simbolismo. Um conjunto de 7 castiçais, um para cada dia da criação. Frascos de óleo de unção, ainda lacrados, com fragrâncias que sobreviveram a 5.000 anos. Instrumentos musicais de rara complexidade repousavam em pedestais de ébano. Uma harpa, segundo as lendas, tocada pelo próprio Salomão, ainda possuía cordas intactas. Mas o que tirou o fôlego da equipe foi a coleção de pedras preciosas. Esmeraldas do tamanho de ovos, rubis que pareciam conter fogo vivo, diamantes com brilho hipnótico. E no centro, uma gema azulada que emitia um brilho inquietante. O lendário chamir, mencionado em textos esotéricos como pedra com propriedades sobrenaturais. A sua presença ali colocava mais lenha na fogueira das teorias ocultas sobre o rei. Em uma câmara menor, uma arca cerimonial estava posicionada diante de um altar. Diferente da Arca da Aliança, esta parecia guardar registros. Ao abri-la com extremo cuidado, os arqueólogos encontraram cilindros de cobre protegendo pergaminhos selados. As traduções preliminares apontavam para ensinamentos nunca antes encontrados nos textos canônicos. Códigos morais, estratégias de liderança, profecias e advertências sobre os perigos do coração humano. Tudo aquilo parecia ter sido preparado não apenas para ser guardado, mas para ser encontrado no tempo certo. Era como se o próprio Salomão soubesse que seu legado real não estava em seus palácios, mas na sabedoria que sobreviveria ao tempo. Entre os tesouros, uma relíquia em especial gerou alvoroço. Um anel de ouro com uma estrela de 6 pontas gravada, o selo de Salomão, que, segundo a tradição,
Lhe dava autoridade sobre demônios e entidades espirituais. A presença do anel, intacto, colocava em xeque o limite entre o mítico e o histórico. Apesar da magnitude da descoberta, a equipe precisou interromper os trabalhos. Os conflitos recentes no Oriente Médio colocaram em risco não apenas a segurança dos arqueólogos, mas a integridade de todo o sítio arqueológico. A doutora Carter prometeu retornar, mas sabe que o tempo agora é um inimigo imprevisível. O que já foi documentado, no entanto, muda para sempre a maneira como compreendemos Salomão. Ele não foi apenas o autor de provérbios ou o construtor do templo. Foi um rei que enfrentou a vastidão da sabedoria e se perdeu nas profundezas da existência humana. Seus escritos secretos, seus tesouros preservados e sua tumba selada como um labirinto de enigmas, nos dizem que ele sabia. O homem que alcança tudo precisa aprender a lidar com o nada. E essa talvez seja a maior sabedoria de todas. A tumba não revelou apenas artefatos, mas espelhos. Espelhos de uma humanidade que ainda busca sentido naquilo que acumula. Ao redor da câmara, inscrições fragmentadas em hebraico antigo faziam referência a juízos que ainda estavam por vir. Falavam de um tempo em que reis seriam pesados na balança, em que glórias passadas não sustentariam mais ninguém diante do trono eterno. Havia uma última inscrição entalhada numa pedra negra aos pés do trono. O que construiu palácios de ouro morreu em silêncio. A mensagem era clara. Salomão sabia que não seria sua riqueza que o salvaria do esquecimento. Ele escreveu para a eternidade. Seus ensinamentos, gravados em tabuletas, falavam de arrependimento, vaidade e vazio, temas que ecoam em cada geração. Uma das peças mais perturbadoras era um espelho de bronze polido, com uma frase gravada em aramaico: "Veja o que sobrou do homem mais sábio do mundo." E diante desse espelho, qualquer um se calava. A equipe teve que partir. As luzes foram desligadas, as entradas seladas temporariamente. Mas as imagens captadas, os registros feitos, os documentos catalogados. Tudo isso será estudado por décadas, e talvez por séculos. Ainda não se sabe se aquele túmulo realmente pertence a Salomão. Mas se não for dele, foi feito por alguém que entendeu seu espírito melhor do que ninguém. Alguém que conhecia sua glória e sua queda, sua ascensão e sua crise, sua luz e suas sombras. Mas talvez, no fim, a pergunta mais importante não seja: é o túmulo de Salomão? Mas sim, se for, o que isso revela sobre nós? Porque o que Salomão deixou não foram apenas monumentos, mas espelhos. E quem ousa olhar neles, vê sua própria alma refletida.